tempo em que os deuses estavam muito próximos dos homens. E num lugar bem longe daqui viviam dois homens com o mesmo nome, Orfeu. Orfeu o Grande foi o criador da cítara. Ele tocava e cantava lindamente. E como ele era muito bom, ele, quando cantava, as árvores se quedavam diante dele, os animais mais ferozes ficavam mansos. E como ele era assim tão maravilhoso, ele começou a cortejar a mais bela das mulheres, o que é bem comum nos homens quando são assim grandes, Eurídice. E diz a história que nas bodas, na festa, as taças se encontraram e ela morreu. Mas ele não se preocupou, pensou assim, vou falar com a deusa da morte. E ele foi, passou pelo reino das sombras, pelo rio do esquecimento, enfrentou os cães do inferno e cantou uma bela canção para a deusa da morte. E a deusa permitiu sim que Eurídice voltasse a viver. E ela voltou com uma condição, ele não poderia jamais olhar para trás. Ele ficou tão feliz que nem percebeu a malícia da condição. E voltando, passou pelos cães do inferno, o rio do esquecimento. Quando estava passando pelo reino das sombras, vendo a luz, ele ouviu um grito. Era ela. E ele virou para trás e ela morreu. Aí ele cantou a canção da despedida e ele cantava, ai, toda a minha felicidade se foi com a morte da minha amada. Ele voltou, mas a alma dele lá ficou. E chegando aqui, as mulheres embriagavam ele, se embriagavam e ele morreu. Diz a história que foi despedaçado pelas mulheres. Mas, do outro lado desse mesmo lugar, vivia outro Orfeu, um homem bem comum, cantava e tocava também, mas nas baladas, entre os amigos, como ele era um bem comum, precisou ter um ofício, um trabalho também bem comum. Conheceu uma mulher bem comum, teve filhos bem comum. E assim ele viveu longos anos, até ficar bem velhinho e feliz. Duas histórias, duas vidas. Todos conhecem a história do Orfeu Grande, poucos conhecem a história do Orfeu Pequeno. Eu conheço. E agora você, dessas duas histórias, dessas duas vidas, eu prefiro a última. E você?